Intervalo, jogo aqui no Chutão, empate em 1 entre Caxias, o Sul Futsal e a CBF. O gol da equipe Caxias marcado por Henrique e o gol da equipe Carlos Barbosa por Neto. Os dois marcados no final do jogo. Um jogo intenso, a CBF foi bem melhor que a equipe Caxias do Sul, mas a equipe Caxias acabou conquistando gol antes com Henrique, o craque do camisa número 8. O Henrique, portanto, marcou o gol da equipe do Caxias do Sul Futsal. E já o Neto fez para a equipe da ACBF. Pode passar aqui. Pode passar aqui, então. A gente está ao vivo aqui nessa live. O futsal para a CBF. 1-1. Nós estamos lotados. Primeira rodada da Série Ouro de Futsal. O Chico é uma equipe bem jovem. Né? Aqui a equipe do Jorginho. Até está conseguindo segurar muito bem a partida. A gente da CBF, mas a CBF muito superior, acabou levando o gol ali, faltando 2 minutos para o término da primeira etapa, Henrique, número 8, e aí depois a CBF, faltando 30 segundos, acabou marcando com o Neto que havia levado o cartão amarelo, e aí marcou o gol da equipe de Carlos Barbosa, a equipe laranja, 1-1, a equipe do Caxias do Futsal marcou até agora 3 faltas, fez 3 faltas, e a CBF 5. Então vamos mostrando imagens daqui da quadra. Nesse intervalo do jogo, 1-1, a CBF e Caxias da CBF, aqui no ginásio do Enxutão. Então é a primeiro tempo, é a rodada inicial da Série Ouro de Futsal. Caxias do Sul jogando bem, né? É equilíbrio, mas é um jogo intenso, mas a equipe do Caxias consegue se segurar em quadra. A gente percebe a superioridade, claro, da equipe da ACBF na quadra esse sábado, chovendo em Caxias do Sul, uma quadra bem úmida também, a gente pode perceber isso, com goteiras, mas o suor dos atletas. Então, esse empate em 1-1, vamos conferindo pela Série A do Brasileirão, já encerrado no Roberto Ilse, Juventude e Criciúma empataram em 1-1. Portanto, o Juventude vai estreando na Série A com empate importantíssimo fora de casa. A equipe do Criciúma, que marcou o gol na primeira etapa, aos 35 minutos, marcado por Renato Kaiser. Já a equipe do Juventude empatou na segunda etapa com Jean Carlos aos 8 minutos. A equipe do Juventude, que em alguns momentos poderia até virar o placar, mas acabou sendo acontecendo apenas esse empate em 1-1. Empate com importantíssimo para o Juventude em 1-1, pois a equipe esmeraldina pode, sendo esse resultado, ela tirou o adversário, né, direto ao Criciúma, 2 pontos. Então, é mais que pode caso, a equipe volta agora a atuar pela Série A na próxima quarta-feira, às 8 horas, diante do Corinthians, no estádio Alfredo Jaconi. Portanto, Juventude e Corinthians, próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Pela Série A do Brasileirão também, o Internacional acabou vencendo o Bahia de virada. A equipe colorada marcou com Wesley aos 26 minutos e Fernando aos 37 minutos, os gols marcados na segunda etapa. Já o Bahia marcou com Biel aos 24 minutos, também da segunda etapa. A partir das 9 horas da noite, tem um duelo entre São Paulo e Fortaleza, Fluminense e Bragantino. Isso é a Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma equipe em Campo Gaúcha, é no domingo, a partir das 4 horas da tarde, domingo em São Januário, a equipe do Grêmio enfrentando o Vasco. Também às 4 horas, tem jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro, e Corinthians, que é o próximo adversário do Juventude, quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Alfredo Jaconi. Às 4 horas também, neste domingo, tem Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Cruzeiro e Botafogo é às 5 horas da tarde, Vitória e Palmeiras é às 6h30.
Pela divisão de acesso, neste sábado, o Esportivo empatou com a equipe do Gaúcho Passo Fundo na Montanha dos Vinhedos pelo placar de 0-0. Já a equipe do Brasil Farroupilha está enfrentando o União Frederiquense lá na Arena do União. Pela divisão de acesso, neste domingo, tem um confronto entre equipes da Serra, lá no Antônio Davi Farinha, é o jogo entre o Veranópolis e o VEC contra o Glória. Cara, esse é o jogo da rodada inicial da divisão de acesso. Eu estava informando sobre a equipe do Brasil Farroupilha, que está empatando em 0-0. Pela Série A2 do futebol feminino, em Juventude em Campo, as gurias japoneiras, neste domingo, diante do São José. Isso mesmo, é a rodada inicial também da Série A do futebol feminino, Série A2 do futebol feminino, onde o time estreando as gurias japoneiras estreando diante do São José dos Campos. O fora de casa, e a gente volta a jogar em casa, aí no dia 20 de abril, diante do Taubaté. O Suíço vai ser lá no SESI, no campo do SESI. Também no futebol feminino, tem a equipe do Brasil Farroupilha, que enfrenta um jogo de mata-mata pela Série A3, diante do Fluminense de Joinville. O primeiro jogo é em Joinville, o jogo da volta lá no dia 27 de abril, em Farroupilha, nas Castanheiras, Brasil e Fluminense de Joinville. E encerrando o futebol feminino, tem a equipe do Grêmio e Inter Grêmio se enfrentando a grande decisão, aliás, um jogo na segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, entre Grêmio e Inter Grêmio. A equipe do Grêmio está na 8ª colocação e o Inter em 14º. Estamos aqui no ginásio do Enxutão, acompanhando o empate, por enquanto, entre a equipe do Caxias contra a CBF. Empate, por enquanto, 1-1. O gol da equipe do Caxias marcado por Henrique, faltando 2 minutos para o término da partida. Já a equipe da CBF acabou empatando em 30 segundos com o Neto. O Neto que levou um cartão amarelo também nesse jogo. Daqui a pouco vai iniciar o segundo tempo entre as duas equipes. Um jogo intenso. A CBF é a favorita, jogando muito bem, mas a equipe do Caxias acaba conseguindo se segurar. Vamos ver agora o que acontece nessa segunda etapa, nesse duelo entre as duas equipes. 1-1, o ginásio do Chicão está lotado, um grande público acompanhando esse grande jogo de futsal. Agora está prestes a começar a segunda etapa. Vamos ver o que acontece nesse duelo. A rodada de número 1 do futsal da Série Ouro é o grupo C, né? O grupo C, que tem também o confronto entre o Figueira de Tucurucetã contra o Ser Alvorada e São Borgense contra Ser Santiago. Essa, portanto, é a rodada número 1, a rodada do grupo C. As equipes agora já estão quase prontas para retornar à segunda etapa. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações das informações finais, resultado para Caxias 1, por enquanto a CBF também 1, repetindo, o gol do Caxias foi no Capro Henrique, o camisa número 8 e o Neto número 10 marcou para a equipe do Carlos Barbosa. Pela Série A do futebol brasileiro, junto com o Criciúma em 1-1, e a equipe do Nacional ganhou do Bahia por 2-1, se procurando no Beira-Rio em Porto Alegre. E o Caxias estreia diante do Atlético no próximo sábado, no Centenário, às 7h30 da noite. E tornamos daqui a pouco com mais informações, então, no quadro final do confronto do Caxias e a CBF. É a primeira rodada da Série Ouro de futsal.